Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pedir para que vocês peguem a Bíblia. Quem trouxe, por favor. Se abrem em Atos dos Apóstolos 1:8, por favor. 1:8. Atos 1:8. Atos dos Apóstolos. Gabriel. 1:8. Vem no começo. Valeu. Foi? Alguém precisa de ajuda? Rapaz, deu confusão aí, hein? Achou? Oi? Atos. Quem não achou, levanta a mão. Todo mundo já achou? Rapaz. É. Atos 1:8. Todo mundo achou? Todo mundo? Vou ler aqui, hein? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará forças, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Bom, tem uma parte que fala que descerá sobre vós o Espírito Santo. E isso também pode nos lembrar sobre Pentecostes, que está um pouco à frente, por causa que aqui foi quando Jesus subiu aos céus. E também no crisma de vocês descerá também sobre vós o Espírito Santo. E Santo Ambrósio, que eu dei uma olhada aqui, vai falar pra gente assim: Lembra-te que receberá o selo espiritual, o espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, e da ciência e da piedade, e do temor do Senhor. Agora eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e conversem um pouco com Deus, para que vocês tenham um pouco mais de intimidade com Ele. Por causa que muitas vezes, hoje em dia, nós esquecemos deles por causa do nosso celular, ou também dos nossos próprios amigos. Que vocês vão falando um pouquinho mais sobre a vida de vocês, por causa que a gente não lembra de falar sobre a nossa escola, como que tá indo, ou até os nossos trabalhos, ou nossos amigos, por causa que a gente vai se perdendo e vai se esquecendo das coisas, por causa que a gente tem amigos para conversar, ou quer ficar mais tempo no celular, e vai gerando uma preguiça em cima da outra. Então vai falando um pouco com Jesus nesse momento, para que vocês tenham cada vez mais e mais uma intimidade com Ele. Vamos rezar agora um Pai Nosso, uma Ave Maria, para finalizar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode fechar a Bíblia e vamos chamar agora o Pedro e o Pedro. O primo e o Pedro. Boa noite! Opa! Tá vindo. Boa noite! Não, a uma só voz, por favor. Boa noite! Muito obrigado. E aí, gente, vocês estão bem? Gente. Por isso que eu gosto do microfone, cara. Eu já falei. Gosto. Ô, gente, vocês estão bem? Sim. Que bom. Essa é a nossa última aula. Que pena. Porque a gente vai entrar de férias e não vai ter crisma por um mês. Mas pode ter certeza que vai passar rápido, vai voltar bem de boa. E é bom pra gente dar mais valor pra esses encontros, né? Pra essas aulas, pra gente ficar com mais saudade ainda. Tá bom? Então hoje é uma aula muito especial. Presta atenção aqui, gente. Aula sobre um sacramento que vai ter muita relevância no ano de vocês, que é o sacramento da Crisma. Esse sacramento que vocês estão se preparando o ano inteiro para receber. Só que antes de falar do sacramento da Crisma, vamos dar uma recapitulada sobre o que é um sacramento. Quem pode falar o que é um sacramento? Isso, cadê? Um controlinho? Não, é isso, um sinal sensível e eficaz, né, ou visível, que nem vocês falaram, de uma graça invisível. E o que significa isso? Primeiro vamos pegar essa parte do sensível. O que significa o sinal ser sensível? A gente consegue perceber ele pelos 5 sentidos. Ou seja, vai ter algum elemento físico que a gente vai conseguir perceber, seja pelo tato, seja pela visão, audição, paladar. E esse sinal sensível vai ser uma matéria. E para a gente fazer um sacramento, a gente também vai precisar de um ministro e de uma fórmula, certo? Então a gente tem matéria, ministro, fórmula. Matéria é o objeto usado, o ministro é a pessoa que vai celebrar esse sacramento, e a fórmula ou forma é as palavras que a pessoa vai falar para conseguir celebrar esse sacramento. E o que quer dizer que o sacramento é um sinal eficaz? Um sacramento é um sinal que funciona. Ou seja, não vai depender da gente, não vai depender da nossa fé, não vai depender da nossa santidade. Ou seja, se eu acredito ou não que a Eucaristia é o corpo de Cristo, vai mudar alguma coisa? Por quê? Porque eu acreditando ou não, aquilo vai ser o corpo de Cristo. Eu tendo fé ou não de que o sacramento vai introduzir a gente na igreja, vai mudar alguma coisa? Não, por quê? Porque o sacramento é um sinal eficaz. Ou seja, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu seja pecador, mesmo que o padre que esteja lá celebrando a missa e consagra o pão e o vinho em corpo e sangue, vocês já viram na aula de Eucaristia, se o cara for o padre mais pecador de todos, a pior pessoa da terra, vai mudar alguma coisa? Porque é um sinal eficaz. Não vai depender da fé das pessoas, não vai depender da santidade delas. E não são apenas símbolos. O que isso quer dizer? Que não é só uma representação. A Eucaristia não vai ser apenas uma representação do corpo de Cristo. O batismo não vai ser apenas uma representação dessa vida nova. Mas na verdade, a Eucaristia vai ser realmente o corpo de Cristo. O batismo vai ser realmente o início de uma vida nova. E o crisma vocês vão ver que não vai ser somente um símbolo, mas vai ser realmente um sinal eficaz, que vai comunicar uma graça invisível, uma graça de Deus. Que, como a gente viu, a graça é o quê? É um presente. Quando você dá alguma coisa de graça, você não está exigindo um pagamento em troca. Você está dando para a pessoa por livre e espontânea vontade. Então, a graça é um presente que Deus dá pra gente,
que vai servir para a nossa santificação pessoal, para a nossa chegada no céu. Ou seja, ela vai ser necessária para a nossa salvação. E por ser um sinal eficaz e necessário para a nossa salvação, a gente pode falar que é um caminho seguro para o céu. Ou seja, se você seguir tudo que a igreja fala, se você acreditar no que a igreja acredita e viver os sacramentos, viver certinho aqui tudo que ela manda a gente fazer, você pode ter certeza que você vai ter um caminho seguro para ir para o céu. Por isso que é muito importante a gente viver esses sacramentos, a gente ter uma vida ativa nos sacramentos. Não é só uma coisa para a gente receber de uma vez e nunca. Não, é para a gente realmente viver cotidianamente os sacramentos. E agora, quais são os 7 sacramentos da igreja? O primeiro que vocês viram aqui, na primeira aula, batismo. O próximo que vocês viram foi Eucaristia. E depois, Crisma. E depois, tem qual sacramento? Qual? Confissão. E o outro que eu acabei ouvindo também foi unção? Unção dos enfermos. Faltam 2. Matrimônio e ordem. Muito bem. Então esses são os 7 sacramentos. E vocês também já viram que eles são subdivididos em 3 grupos grandes. Quais são esses 3 grupos grandes? Esses 3 aqui fazem parte de que grupo? Iniciação cristã. Por quê? Porque é com esses sacramentos que você entra na vida cristã, entra numa vida de santidade, de relação íntima com Deus. Esses 2 próximos aqui, sacramentos de cura. Por quê? Porque ele vai curar a alma. É que nem um remédio que o nosso corpo precisa. Assim como a gente, quando a gente está doente fisicamente, a gente vai precisar de um remédio, a confissão e a unção dos enfermos são os remédios da alma, são os remédios do espírito. E esses 2 últimos aqui, serviço. Por quê? Porque é com esses 2 sacramentos que vão ser os caminhos que Deus vai preparar para a gente chegar no céu. Ou seja, o nosso objetivo final é chegar no céu. Só que aí a gente tem 2 jeitos. Ou pela ordem, que é virando padre, virando bispo, ou pelo matrimônio, que é casando e tendo filhos. Esses são os 2 sacramentos que vão determinar como que você vai servir a igreja, como que você vai ajudar na evangelização do mundo. Tá certo? Então isso daqui foi só uma recapitulação para a gente conseguir passar agora para o sacramento do crisma propriamente dito. Então, crisma. O que é, o que vocês estão fazendo aqui nesse ano inteiro? Então a gente vai explicar para vocês tudo, a gente vai passar por tudo, para vocês entenderem exatamente qual a finalidade do sacramento. Mostrado no slide anterior, todo sacramento tem sua finalidade e o crisma não é diferente. Então, ele compõe, assim, digamos que o último sacramento da iniciação, e ele também é chamado de ou crisma ou confirmação, que é porque no dia vocês vão renovar as promessas feitas no batismo. O que ele é a confirmação? Eu vou já inserir esses 2 aqui, que é confirmação e maturidade de fé. Por quê? No dia do crisma, vocês vão renovar o que vocês prometeram no batismo de vocês. Só que muitos de vocês aqui, tem gente que vai se batizar amanhã, inclusive, mas muitos de vocês aqui fizeram o batismo quando criança. E quando a gente vai se batizar, a gente tem que fazer as promessas de que a gente renuncia o pecado, renuncia o demônio, e faz toda a profissão de fé, que é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, e faz todo o creio lá, e a gente promete isso no nosso batismo. Só que como eu falei, muitas vezes a gente faz isso quando criança, e a gente precisa atualizar, renovar, só que a gente faz isso já com consciência. Por isso que também é chamado do sacramento da maturidade. Vocês vão virar adultos na fé. Então depois do crisma de vocês, digamos que vocês cresceram. Vocês passaram ali pela puberdade, chegaram e viraram adultos. Então seria o mesmo esquema de no batismo vocês nascem, na crisma vocês crescem. Então é como se fosse uma vida mesmo. Igual o Pedrinho falou, a gente tem que passar pelos sacramentos na nossa vida, e aqui é uma grande representação disso, porque no batismo a gente nasce de novo, vira filho de Deus, como se a gente estivesse no zero, e aí o sacramento da crisma, onde a gente confirma tudo, renova tudo de novo, e aí sim, com nossa consciência, a gente já jovem, a gente vira adultos na fé. E aqui está adultos/soldado, mas eu quero deixar esse soldado mais pro final, então depois eu explico para vocês. Mas aqui
a gente vai ter a plenitude do Espírito Santo. Então, no dia do batismo de vocês podem não sentir nada, pode não acontecer nada com vocês, mas vocês podem ter a certeza que o Espírito Santo vai descer e vai dar uma graça para vocês, vai dar seus dons e seus frutos. Os frutos e os dons, essas coisas a gente vai falar mais pro final, mas o que eu quero que vocês entendam? Que no batismo a gente vira templo do Espírito Santo, então o Espírito Santo começa a habitar na gente. Então a gente vira filho de Deus e aí a gente vira templo do Espírito Santo e o Espírito Santo está lá caminhando com a gente. No Crisma, o Espírito Santo é como se ele viesse em sua totalidade. Não que ele foi, só recebeu uma parte antes e recebeu uma parte agora. Não. A gente vai receber o Espírito Santo por completo, dos dois jeitos. Mas no Crisma ele vem de uma forma um pouco diferente, porque ele vem com todo o seu armamento. Mas essa parte eu vou deixar mais pra frente, porque tem outro slide preparado para isso. Mas apenas para finalizar, só para vocês entenderem o que é o Crisma, é um sacramento que imprime caráter. Alguns sacramentos, eles vão imprimir caráter na gente. O que significa isso? Que eles vão dar tipo um selo na nossa alma. Então é como se tivesse carimbado algo em nós para sempre. No batismo, a gente recebe esse selo também, que a gente é batizado, por isso que a gente não pode se batizar de novo. E no Crisma, a mesma coisa, a gente vai receber um outro selo. Diferente do sacramento da Eucaristia que vocês viram na última aula, que a gente comunga toda a missa, a gente pode receber de novo, porque não é um sacramento que imprime caráter. Agora, Crisma, batismo e outros sacramentos aí que eu não vou dar spoiler, que vocês vão ver e vão entender quais que imprime e quais que não, são sacramentos que, uma vez feito e válido, né, como o Pedro disse, se ele for válido, feito direitinho, uma vez feito, imprime um selo na nossa alma que não pode apagar junto, jamais. Então, uma vez que vocês batizados, ninguém pode chegar e falar, se você fizer isso, você não vai ser mais batizado, você não vai ser mais crismado. Isso não existe. Não tem como tirar o sacramento de ninguém. Um sacramento que imprime caráter. Ok? Entendido? E é por isso que vocês têm que aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo agora. Por quê? Depois desse ano, depois que o bispo chegar em vocês e fazer todo o rito certinho que a gente vai explicar aqui mais pra frente, vocês vão ter uma segunda chance de ser crismados? Não. Essa é a única chance que vocês vão ter. Por isso que a gente pede para vocês aproveitarem o máximo possível e com esse curso, depois do crisma de vocês aproveitem o máximo possível dessas graças que o Espírito Santo vai dar para vocês viverem uma vida nova, porque depois não vai dar para recrismar, é uma vez só. Fechou? E lembrando também que a gente não pode forçar vocês. Então, se vocês chegarem e falarem, gente, não quero crismar, aqui está mostrando, é a confirmação e a renovação, e vocês fazem o crisma quando adolescentes, quando mais jovens, porque é vocês falando por vocês mesmos. Como eu falei no batismo, muita gente é quando criança, então a gente não tem consciência, então o crisma chega para isso. Então se vocês chegarem pra gente falar, olha, realmente não quero crismar, não tem que vocês façam, que faça eu querer crismar, não vou crismar, não tem o que a gente fazer, a gente não vai crismar vocês, porque é o que a gente tá falando, imprime caráter, tá? Vai ficar o selinho aqui com vocês. Desse jeito falando, parece que a gente tá obrigando as coisas a vocês e tudo mais, não. Lembrando que isso aqui é algo perfeito, algo bom, né? Mas maturidade. Maturidade. Se vocês não quiserem, não tem o que a gente pode fazer. Vocês podem chegar no dia do crisma e falar, gente, ó, valeu, deu pra mim, tem que fazer, a gente não vai crismar vocês. Enfim, e seguindo aqui toda a lógica. Uma pessoa que nega uma vez depois ela pode fazer o curso da crisma? Pode. O curso ela pode. Não, se ela não crismou antes. Pode. Pode, então pode. Seguindo a lógica de todos os sacramentos, todo sacramento tem matéria, ministro e fórmula. Qual que é a matéria do crisma? Tem mais um. Óleo em posição de mãos. Então no dia... é que eu vou passar todos, né? Que eu ia falar. Quem que é o ministro? Quem que vai fazer? O bispo. Qual que é a fórmula? Aí, enfim, muito bom pra vocês saberem. Mas, no dia, o que vai acontecer? O bispo, o crisma é celebrado pelo bispo. Em alguns casos extraordinários e tudo mais, o bispo pode dar autorização para o padre da paróquia realizar. Mas não é comum, não acontece, então quem celebra é o bispo. O bispo ele vai chegar com o óleo e vai impor as mãos sobre vocês. E ele vai falar:
o nome da pessoa, o nome de vocês, né? Vocês vão estar com um crachazinho no dia pro bispo saber quem é vocês, e ele vai falar: recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Aí vocês vão responder: amém. E aí ele vai falar: a paz esteja contigo e contigo também. Se fosse isso, tava muito bom, tava maravilhoso, mas além disso, o bispo ele vai dar um tapa na cara de vocês. Deixar avisado já, ninguém vai revidar no bispo, pelo amor de Deus. Sabe aqueles concursos de tapa na cara que fica um olhando pra cara do outro assim, aí vai lá dar um puta tabefe assim, ó, pá. Ninguém vai revidar o bispo. Vai ser tipo isso que o bispo vai fazer com vocês, viu? Ninguém revide o bispo, por favor. Mas, Brincadeira, brincadeira. É, não é forte, é um tapinha bem só pra... Só um encostãozinho assim de mão, não dói nada, nada. No meu ano teve um cara que quase revidou, né? Aí, ele tá. abriu a mão assim, aí Então a gente dá o recado porque tem história, né? Aconteceu. Tem história. Se tem placa, tem história. Tem placa, tem história. Mas vamos lá, voltando. O que significa cada uma dessas coisas? Então o bispo ele vai impor as mãos. O sinal de imposição de mãos é tradição antiga da igreja. Vocês vão perceber que desde lá da época dos apóstolos, todos eles impunham as mãos quando precisava fazer alguma coisa, seja abençoar alguém, crismar, batizar, ou então o próprio sacramento da... Gente, silêncio. A própria Eucaristia, que o padre faz a epiclese. Então, o ato de imposição de mãos é um ato antigo da igreja, significa para, digamos, enviar o Espírito. E o óleo significa ungido, então vocês vão estar ungidos com isso, por isso que vou dar spoiler, mas enfim, o padre, quando ele vai virar padre, passa na mão dele um óleo, porque daí as mãos do padre são mãos ungidas, por isso que é comum a gente ver pessoas beijando mão de padre, porque a mão é ungida, então, porque foi ungido com óleo, e óleo também é tradição antiga. E o tapa, foi o que eu falei, é um sacramento da maturidade e do crescimento na fé. Então o tapa é tipo um acorda pra vida, agora você é crismado, agora você tem tarefas para fazer e coisas para fazer, sendo crismado. E aqui tem umas passagens que eu quero que vocês peguem, então peguem sua Bíblia novamente aí todos, por favor. E dessa vez sem falar a página, hein? Vão ter que saber pela passagem aqui. Então todo mundo pegando. Eu quero que vocês abram nessa aqui, ó. Atos 8. Já chega aí. Atos 8, 14 e 17. Vocês acabaram de abrir em Atos com o Gabriel, agora vocês vão ter que abrir em Atos de novo. Não tá muito longe, não. Acharam? Acharam ou não? Todos acharam? Então silêncio que a gente vai falar a passagem. A gente não está usando o microfone, mas se for preciso, a gente usa. Alguém muito... Gente, silêncio. Shhh. Aqui, o que a gente quer mostrar com essas passagens? Porque muita gente acha o sacramento de crisma, pra que eu vou fazer se eu já sou batizado e tudo mais? Aqui, principalmente nesses dois, a gente vai mostrar que batismo e crisma são duas coisas completamente diferentes. São coisas opostas, que é isso? São coisas que não são a mesma coisa, é isso que eu quis dizer. São coisas diferentes e para cada elas tem a sua finalidade. Então vamos lá. Das duas. E a gente precisa das duas. Então, Atos 14 e 17, eu vou usar o microfone para ficar mais alto. Então, silêncio. Mas aqui. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não haviam descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome de Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Não dispersem, mais para frente em Atos 19, eu vou abrir rapidinho e vou ler para vocês. Atos 19 acontece basicamente a mesma coisa. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso.
onde achou alguns discípulos e indagou eles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizaram. Então, podem fechar, dá um beijo na Bíblia, e fecham. Eu não vou fechar. Mas, aqui é para mostrar que existe essa distinção. São duas coisas. Existe o batismo e existe o crisma. Lavínia, silêncio. Letícia também. Isa Ribeiro. Vamos lá. Então existe a distinção. Existem essas duas coisas. Existe o batismo e existe o crisma. São duas coisas separadas, como a gente pôde ver, e a gente precisa das duas. O que é o crisma? O que representa o crisma nas Escrituras? Pentecostes. Eu não vou ler porque é muito longo. Eu vou resumir para vocês, mas acredito que todos vocês conhecem. Vitinho? No dia de Pentecostes, os apóstolos estavam com medo, porque estava tendo a perseguição, né, a eles e tudo mais, e eles se esconderam no cenáculo junto com Nossa Senhora, começaram a rezar, e sobre eles desceram línguas de fogo. Desceram sobre línguas de fogo, e aí eles foram tomados pelo Espírito Santo, começaram a falar um monte de língua estranha, e aí, depois desse momento, Pedro saiu, fez um discurso e converteu 3.000 homens. Isso aqui é bem resumido mesmo, foi bem resumido isso, mas o que eu quero dizer com isso? Então, basicamente, a questão do Espírito Santo chegar é representado pelas línguas de fogo descendo sobre os apóstolos, mas por que lá no começo estava escrito aqui soldados? Que eu falei que eu queria deixar mais para frente. Ainda tem um slide mais para frente, mas eu vou falar agora. Porque a partir do momento que vocês são crismados, vocês vão ter a plenitude do Espírito Santo, com suas graças, com seus dons, com seus frutos. Então, a partir dali, vocês vão virar soldados de Cristo para o mundo. Quando a gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo, a gente vira templo do Espírito Santo, e ok. Só que digamos que a gente não tem essa obrigação de ser soldado e dar a cara lá e defender. Esse papel é de quem é crismado. Então, a partir do momento que a gente é crismado, o Espírito Santo ele vem em nós, nos transforma e nos dá essa força. Isso representa muito bem em Pentecostes. Por quê? Os apóstolos estavam escondidos, eles estavam com medo e estavam sendo perseguidos e tudo mais. E aí, no final do que eu expliquei para vocês, Pedro fez um evangelizou todos e converteu 3.000 pessoas. Como que o cara que no começo da passagem estava com medo, escondido, e depois converteu 3.000? Foi por causa que o Espírito Santo veio sobre eles. Então o Espírito Santo vai dar essa força para vocês. Ele vai dar todo o armamento necessário. Em termos de guerra, né, vamos supor assim, o batismo você vai para a guerra com uma arma, e o crisma com todo o armamento pesado. Você vai receber toda a bagagem do Espírito Santo para vocês evangelizarem pelo mundo. E agora, quem que pode ser crismado? Que a gente viu lá na aula do batismo, quem que podia ser batizado? Todo mundo que não era batizado. Ou seja, se tivesse, seja homem, seja mulher, velho, novo, não importava nada disso, contanto que a pessoa somente não fosse batizada. Essa era a única condição. Por quê? Porque o batismo imprime caráter, e se imprime caráter, a gente não pode ser batizado duas vezes. Para a Eucaristia, que vocês viram lá na quinta passada, o que precisava? Você precisava ser batizado, precisava estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal. Você precisava ficar em jejum por 1 hora antes de comungar, ou seja, ficar sem comer nada antes de comungar. E para o crisma, quais são os requisitos para vocês que vão ser crismados? A primeira coisa é, vocês têm que ser batizados. Por quê? Porque
sem o batismo você não consegue receber nenhum dos outros sacramentos. O batismo vai ser essa porta de entrada, essa entrada na igreja. E sem o batismo não dá para receber nenhum dos outros sacramentos. Por isso que você tem que ser pelo menos batizado. E também você tem que ser um não crismado. Você não pode já ter sido crismado, porque, assim como o batismo, o crisma vai imprimir caráter. Ou seja, você não pode ser crismado mais de uma vez, que nem a gente já falou. Então, você precisa ser batizado e ainda não ser crismado. Esses são as condições essenciais. E essas que são mais ou menos secundárias é você estar em estado de graça e ter feito a catequese. Por que essas são mais secundárias? Porque se você estiver em estado de pecado e for crismado, vai valer sim ou não? Será? Vamos voltar lá no comecinho. O que está escrito aqui? Força, gente. Eficaz. Não depende da nossa fé e santidade. Ou seja, se eu tiver em pecado mortal e receber o crisma valeu? Porque é um sacramento eficaz. Só que sabe qual que é o problema? É que todas as graças que o crisma vai me dar, todos os dons do Espírito Santo, toda essa beleza, todo o efeito do crisma, eu não vou ganhar, porque eu vou estar em pecado. Eu não vou receber essa plenitude do Espírito Santo. Mas o crisma aconteceu. O crisma imprimiu o caráter, você foi crismado e nunca mais vai ser crismado de novo. E mais uma vez reforçando, por isso que vocês têm que aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo agora. No dia que vocês forem crismados, no dia da confissão, do mutirão de confissão, se confessem bem. A gente vai ter uma aula explicando certinho como que faz para fazer uma boa confissão, o que é essa confissão. Mas já tenham isso em mente, se confessem bem, se confessem direito, porque se vocês receberem o crisma em estado de pecado, vocês não vão conseguir receber de novo. E vocês ainda não vão receber toda a beleza do crisma, todas essas graças. Por isso que a igreja sempre falou que não é para receber o crisma em pecado mortal. Além de você ainda estar cometendo um outro pecado, você está cometendo um sacrilégio, tá? Então se você for crismado em pecado mortal, você vai estar cometendo outro pecado. Só uma observação. Retido quando você se confessar. É isso. Então, explica isso. Se você, só complementando aquilo que eu já falei, se você for crismado em pecado mortal, você não vai receber imediatamente as graças, os efeitos. Quando que você vai receber? Quando você se confessar na próxima vez e essa confissão for válida, essa confissão for boa, tá? Então, se alguém for crismado e estiver em pecado, ela só vai receber toda a graça do crisma, todos os efeitos desse sacramento, quando ela se confessar validamente da próxima vez, tá bom? E a catequese, por que a gente também fala que é um requisito secundário? Porque se eu não entender o que eu estou fazendo, o crisma vai acontecer? Sim ou não? Sim, porque é um sacramento eficaz. Ou seja, aqueles que não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo lá e receberem o crisma valeu sim ou não? Sim, mas o crisma é esse sacramento de maturidade, é esse sacramento de você virar adulto na fé, de você realmente entender o que você está professando, o que você está acreditando. Faz sentido eu ser crismado e não saber nada do que eu estou acreditando, do que esse crisma está me concedendo? Não faz o mínimo sentido. Por isso que a igreja sempre fala para a gente fazer uma catequese. E a catequese não é só aqui essas aulas que a gente está fazendo. Isso é a catequese? É. Mas a catequese é muito mais do que isso. A catequese é você dia após dia tá aprendendo sobre a fé. É você dia após dia tá estudando, tá procurando saber mais. Isso é a catequese ideal. Para a gente sempre estar evoluindo no nosso conhecimento sobre a fé e para a gente estar reafirmando essa nossa maturidade pelos nossos estudos, pela nossa compreensão da fé. Por isso que a nossa catequese tem que ser diária. Tem que ser todos os dias a gente aprendendo um pouco mais. Mas a igreja vai reforçar a importância de uma preparação para o crisma, para a gente saber o que a gente está fazendo aqui.
Por isso que vocês estão aqui desde o finalzinho do ano passado até setembro. Vocês estão aqui para entender o que vocês vão fazer no final do ano, para vocês entenderem qual que é a fé que vocês vão fortificar, qual que é a fé que vocês vão ficar maduros. Por isso que prestem bastante atenção nas aulas. Se tiver dúvida, tirem dúvida, façam valer a pena para vocês tirarem bastante proveito do Crisma, certo? Tendo dito isso, alguma dúvida? Não? Então vamos falar um pouquinho sobre os padrinhos. Por quê? No dia do Crisma, vocês vão ter que escolher, na verdade não no dia do Crisma, mas... Oi? É você? Ah, perdão. Pode falar. Não, fala. Pode ir. Então vamos lá. No dia do Crisma de vocês vão adquirir com vocês também um padrinho. Padrinho ou madrinha. E o que é isso? Tanto no batismo de vocês, que normalmente se escolhe um casal, mas não é obrigatório, se escolhe um padrinho ou uma madrinha o batismo de vocês. E aqui no Crisma vocês vão escolher um padrinho ou uma madrinha. Então, que isso? Não colocou? Homem ou mulher? Não, mas tinha que colocar que tinha que ser som. Tá bom. Enfim, então, primeiro ponto que é um ou o outro. Mas por que eu preciso do padrinho? Qual que é a finalidade do padrinho? Qual que é a função do padrinho? Então vamos lá. O padrinho, ele é um pai espiritual para você que escolheu. Eu vou falar padrinho que é mais fácil, né? Mas entenda como padrinho ou madrinha. Então, o padrinho, ele é um pai espiritual. Então ele é aquela pessoa, o padrinho de Crisma tem que ser aquela pessoa para você que você sabe que vai te ajudar quando você precisa. Então ele é aquela pessoa que eu sei que vai me incentivar na igreja, eu sei que é ativo na igreja, participa bastante, que está lá comigo, toda vez que eu preciso de ajuda ele está lá. Então, o padrinho é esse pai que te acolhe e te acompanha na sua caminhada de fé. Ele está lá com você, então, tô meio desanimado, sei que o padrinho vai me puxar para cima, vai me ajudar a rezar, vai rezar por mim, que é um ponto muito importante. Então, a escolha do padrinho de Crisma é muito importante porque é aquela pessoa que você tem que ter a garantia que vai te ajudar. Então não adianta eu escolher um padrinho que não vai na igreja, que não é católico, mas enfim, tem que cumprir esses outros requisitos aqui. Mas é alguém que eu sei que vai me ajudar na caminhada e que vai estar lá para mim quando precisar e eu sei que eu posso contar com ele. Então, seguindo o ponto, ele tem que ser batizado e crismado também. Aqui na igreja não tem como ser padrinho de Crisma e não ter o Crisma, porque como o padrinho tem que ser o pai espiritual, então ele tem que pelo menos entender ambos aqui. Ele tem que ser casado na igreja, então não adianta ser casamento só no civil, então, quero escolher um padrinho, mas ele não é casado na igreja e mora junto. Não pode, tem que regulamentar isso aí. Então ele tem que ser casado na igreja, e se ele for solteiro, tem que estar tranquilo ali, ele não pode morar com ninguém, não pode, foi o que eu falei, ele não pode estar morando junto com alguém, enfim, pode namorar tudo certinho, mas não pode estar morando junto, cumprir todos os requisitos da castidade que a gente fala. Como eu disse, ele tem que ser um bom exemplo de católico, então aquela pessoa que você realmente sabe que vai te ajudar quando você precisa. Tô com dúvida nisso, ele vai lá e me ajuda, tô precisando de um apoio, ele vai estar lá. Então essa é a função, como eu disse, homem ou mulher. E é bom também, é bem importante, ser maior de 16 anos, por essa questão desses requisitos também de responsabilidade, porque uma vez padrinho e afiliado, né, essa dupla, o padrinho ele tem a responsabilidade da alma do seu afiliado. Então, vamos lá, eu tenho meus afiliados aí espalhados, aqui uma afiliada minha, eu tenho meus afiliados. Se eu não cuido dela, e enfim, dos outros, se eu não cuido, não estou atento, se ela me pede ajuda, eu nego, não rezo por ela, no final dos tempos, quando eu morrer, Deus me cobra dessa alma. Porque eu aceitei ser padrinho, eu aceitei assumir a responsabilidade da alma dela. Então, a gente é cobrado das almas que a gente que tem essa responsabilidade. Então, por isso que tem que ser alguém responsável, digamos assim, e vocês têm que escolher com sabedoria. Quem não tem padrinho ainda, por favor, vamos se atentar. E também quem já tem, se atentem aos
documentos. Vai falar os documentos depois? Vai falar. Mas aí depois a gente vai dar esses recados, mas tem que estar tudo regulamentado. Se minha madrinha e meu padrinho ficaram na igreja servindo, continuam cantando, sim, mas pode ser minha madrinha? Se eles estiverem vivendo a castidade, ou seja, não estiverem tendo uma relação com outra pessoa fora desse relacionamento, pode. Tá. Gente, rapidinho, só é importante que eu esqueci de botar no slide aqui. Pode namorado ser padrinho? Por que a igreja vai falar que é melhor não ser namorado? Porque você vai terminar com o bendito, com a bendita, e você vai perder o seu padrinho. Não é ruim? É ruim. Você vai perder esse pai espiritual que vai servir para te ajudar. Então, não escolham namorado, namorada, nada disso, crush, essas picantes, nada disso, para vocês não perderem, não correrem o risco de perder o padrinho de vocês. Gente, importante. Também não é para escolher o pai nem a mãe de vocês. Os padrinhos, tanto de batismo como de crisma, eles servem como apoio aos seus pais originais, né? Os pais reais. Então, principalmente de batismo, caso aconteça alguma coisa com vocês, quem vai ser responsável por vocês vai ser o padrinho de batismo. Então, os padrinhos eles servem para dar esse apoio extra. É um pai espiritual, sim, mas é um apoio extra. Então, não tem como eu escolher meu pai como pai espiritual se ele já me ajuda, digamos assim, ele já está lá para mim. Então, escolham alguém, outra pessoa, para auxiliar vocês e caminhar junto com vocês. E quem é que vai escolher o padrinho de vocês? Vocês mesmos. É papai e mamãe? É vovô e vovó? É titio e titia? É vocês que vão ter que escolher um padrinho que seja um padrinho bom para vocês. Um padrinho que vocês tenham intimidade, tá bom? Vocês que vão escolher os seus próprios padrinhos, tá? Vocês têm que lembrar que o sacramento de crisma, igual a gente sempre fala, é o sacramento da maturidade. Então, por causa do batismo e tudo mais, que vocês são crianças, o de crisma é vocês que vão renovar as promessas, é vocês que vão fazer a profissão de fé, e é vocês que escolhem os padrinhos ou madrinhas. Vocês têm essa questão. Então, minha mãe falou para ser tal pessoa, mas eu tenho certeza que essa pessoa não vai estar nem aí para mim, não vai ligar para mim, não vai me ajudar em nada. Vocês têm autoridade para escolher outro. Alguma dúvida? Dúvida a gente deixa pro final. Não, pode falar, amigo. Importante. Religioso, padre, irmão, irmã, pode ser padrinho ou madrinha de crisma? Pode. Porém, a mesma questão de namorado, não é a mesma questão, mas é muito difícil. Você tá namorando com Não, calma, vou entender. Gente, pelo amor de Deus. Vai depender de padre pra sair, velho, pelo amor de Deus. Vai depender de padre pra padre da relação que vocês têm, mas é muito difícil, por exemplo, vocês escolherem um religioso. Por exemplo, quero escolher o Padre Antônio. Gente, depois de um certo tempo, o Padre Antônio vai ver o bispo manda ele pra Manaus, meu. Vocês nunca mais vão ter contato com o cara face a face perto. Então, religioso, padre, essas pessoas que devem obediência à igreja e ao bispo, é uma escolha difícil, a não ser que seja já amigo de família. Por exemplo, eu tenho padres e amigos do meu pai, que ele cresceu junto e hoje em dia é padre. A gente tem um amigo bispo também, e esse amigo bispo, ele é padrinho de crisma do meu irmão. Só que, enfim, ele é bispo de Boston, a gente fala raramente com ele, mas ele é um amigo próximo da nossa família. Então é uma escolha, digamos que, ok. Mas pegar um padre, por exemplo, que eu não tenho tanta afinidade, gosto do padre, eu sei que depois de um tempo ele vai sair da paróquia e talvez eu perca contato, é um pouco arriscado vocês escolherem um religioso como padrinho ou madrinha. Não é errado, é bom, não estou falando que os padres não vão dar atenção para vocês, mas é só um adendo aí que tem esse ponto também. E agora, falando dessas graças que o Espírito Santo vai conceder pra gente. Uma das coisas que o Espírito Santo vai aperfeiçoar na nossa vida são os 7 dons, que a gente recebe já, a gente consegue receber do Espírito Santo no batismo e ao longo da nossa vida, mas com o sacramento da crisma ele vai ser aperfeiçoado.
E aqui a gente já comentou com vocês lá na aula do Espírito Santo, mas quais são esses dons? O primeiro é sabedoria. É você saber discernir o bem do mal, o certo do errado. E você saber escolher nessas duas opções o bem. A inteligência não é o contrário daquele seu amigo que ele é meio burrinho, que vai mal na escola. Não é isso, é você conseguir entender os mistérios revelados, as verdades reveladas por Deus. E a ciência, o que é? É a matéria da escola? Não, não é. A ciência é você conseguir contemplar Deus, você saber ver Deus através da criação. Ou seja, você vê uma paisagem muito bonita e você vê de tão bonita que ela é, você vê que ela pode ser, ela pode não, na verdade ela é um reflexo da bondade de Deus, da perfeição de Deus. Esse é o dom da ciência. A fortaleza, o que é a fortaleza? É a capital do Ceará? Não é a capital do Ceará. É você saber suportar as perseguições e adversidades que vão acontecer na sua vida. Ou seja, vai vir tentação na sua vida, você tem que ser forte para resistir às tentações. Vai vir problema na sua vida? Vai, pode ter certeza que vai. Mas você tem que ter a fortaleza para permanecer firme no que é certo. O conselho, o que é o conselho? É você saber tomar decisões difíceis em momentos difíceis. Você saber tomar as decisões que muitas vezes o pessoal vai falar que você está louco de tomar a decisão, mas que você na verdade sabe que é a decisão correta, é a decisão certa, é a decisão que Deus quer para sua vida. E não importa se o momento é difícil, se você está passando dificuldades, mas você sabe escolher as decisões certas. A piedade, o que é a piedade? É você ter zelo com as coisas de Deus, é você amar as coisas de Deus, você amar os mistérios, amar até as coisas materiais, você saber amar, ter zelo por essas coisas de Deus. E o temor de Deus, que não é um medo, não é um medo de Deus, mas é um receio de ofender a Deus e um medo de pecar contra Ele. Não pelo medo de Deus vai me castigar, mas um amor tão grande por Deus que você tem receio de ofender a Ele. E, por consequência, você acaba evitando o pecado. Esses são os 7 dons do Espírito Santo que a gente já falou. E também vai ter outra coisa que eu não sei, eu não tenho certeza que a gente já falou para vocês, mas são os frutos do Espírito Santo. O que são os frutos? São características exteriores que o Espírito Santo vai dar, que vão refletir ao interior da pessoa. Ou seja, uma pessoa é muito santa no interior dela, ela vai acabar refletindo essa santidade por meio desses frutos. E o que são esses frutos? É a caridade, você amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. É o mais importante das virtudes, que a gente já falou para vocês, é você saber amar. A alegria, né, que você, cristão não é, o católico não é aquele cara que vai ficar toda vez meio macambuzo, meio para baixo, penitência toda hora. Não, o católico é alegre. A gente tem essa alegria do Espírito Santo, esse contentamento que vem de Deus. Também tem paz, ou seja, você ter uma alma tranquila, você ter tranquilidade em Deus também. Apesar dos momentos difíceis, você ser paciente com os outros, apesar daquela pessoa muito amada por Deus que fica te enchendo o saco o dia inteiro, você ser paciente, que também vai estar relacionada com o fruto da mansidão, que a gente já vai falar aqui depois, mas você também ter longanimidade, que é até uma palavra bem difícil de falar, mas é você saber esperar no tempo de Deus, você saber perseverar diante das provações no tempo de Deus. Eita, meu Deus do céu! Benignidade, que é você ser bom com os outros, você tratar os outros com bondade. Bondade, que é você ter sempre uma inclinação constante a fazer o bem. Você sempre está querendo fazer o bem. A mansidão, que está muito relacionada com a paciência, que é você ter um domínio das suas reações, você saber se controlar. Ou seja, o cara veio te irritar, você já não explode com ele, fala, não, começa a xingar a pessoa. Não, você sabe se controlar suas reações, principalmente a ira, a fidelidade, que é você ser leal a Deus e aos outros. Ou seja, você ser aquele amigo que está sempre por perto, que está sempre lá, sendo uma pessoa que está lá para ajudar mesmo, ser fiel à pessoa.
Modéstia, que é você saber equilibrar o seu comportamento e o seu modo de se apresentar. Ou seja, convém você vir com tal roupa em tal lugar, convém você se comportar desse jeito em tal lugar. Isso é a modéstia, você saber se controlar. A continência, que é você saber controlar os seus desejos, você saber ter esse autocontrole. E a castidade, que a gente falou aqui na aula de 10 mandamentos, que é a integração da sexualidade segundo o estado de vida. Ou seja, se você é casado, você vai ter uma castidade de um jeito. Se você é solteiro, a sua sexualidade vai ser de outro. Você vai ter que adequar a sua sexualidade ao seu modo de vida. Esses são os frutos do Espírito Santo, que são esse reflexo da sua vida interior. Tá? E agora missão dos crismandos. Eu queria deixar aquela hora que eu falei para essa parte, mas já dei um pequeno passo. Então, qual que é a missão de vocês após vocês serem crismados? Exatamente aqui, ser soldado de Cristo, que foi o que eu falei. Então, defender a sua fé, espalhar o evangelho, ser o soldado que Cristo espera de nós. Então, ele nos envia e nos dá os sacramentos para a gente ter essa força, a força do Espírito Santo, que eu mostrei que a gente teve lá em Pentecostes, que os apóstolos estavam com medo e depois saíram do medo para converter 3.000. Então, essa força que o Crisma nos dá. Por quê? Eu vou pegar uma passagem do Catecismo muito boa, eu vou ler aqui rapidinho. E ele falando do caráter, ele fala assim: como o batismo, no qual é a consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é sinal de Jesus Cristo. Assinalou um cristão com o selo do Espírito, o revestindo da força do alto para ser sua testemunha. O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente e como que em virtude de um ofício. Então, o que o catecismo fala aqui? Ele está falando que quando a gente é batizado, a gente recebe a missão de evangelizar, de defender a fé e tudo mais, a gente recebe um pouco, assim, da força do Espírito Santo, mas uma vez crismado, essa força ela vai vir por completo. Foi o que eu falei, seria a mesma analogia de uma guerra. De antes eu tenho só uma pistola e agora eu tenho um armamento completo. Depois que a gente é crismado, a gente recebe o armamento completo. E a questão de defender a nossa fé e espalhar o evangelho é como se fosse um ofício, é como se fosse uma obrigação nossa depois que a gente é crismado. Então, uma vez crismado, a gente tem essa obrigação. Claro que, além de viver e tudo mais, estou falando para todo mundo largar aqui e ir para o convento virar padre e freira como missão oficial. Como se fosse uma missão secundária da vida, além de casar, criar uma família, viver, tudo mais, cada um tomar seu rumo. A nossa missão principal na fé é ser soldado, espalhar o evangelho e defender o que a gente acredita. É a nossa missão. Uma vez crismado, a gente tem a obrigação de cumprir esses requisitos. Entenderam? Tá muito cochicha, a Lavínia ali não fica quieta, essa aqui também não fica. Enfim, entenderam? Quem? A Luísa Bertazzi. Luísa Bertazzi, a Duda Raj, não para. Enfim, alguma dúvida dessa questão, da missão de vocês após o crisma? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Qual dúvida? Ah, não tá prestando atenção. Top. Então, vamos lá. Que a gente está se encaminhando para o final. Então, só para recapitular o que a gente viu até agora em questão de sacramento. Então, aqui a tabelinha pra gente. Muito chique. Primeiro sacramento que a gente viu foi qual? Qual que é a matéria? Ministro? Tudo bem. Qual que é a fórmula? Jack, peraí. Quem não sabe o que é clérigo? Todas as pessoas que fazem parte do clero da igreja, ou seja, diácono, padre ou bispo. Todos esses, eu escrevi isso daqui só para não escrever diácono, padre e bispo nesse espacinho pequeno. Mas todos esses três podem celebrar o sacramento do batismo
inclusive os leigos em caso de emergência, que nem a gente já falou na aula de batismo, tá? Fórmula. Fechou. Qual que é o efeito? Aí tem vários. Tem diversos. Filho de Deus, entrado na igreja, perdão dos pecados, virtudes que elas vêm. Qual que foi o outro sacramento que a gente viu? Matéria. Então, enfim. Mais alguma coisa. Ministro. Padre ou bispo. Fórmula. As palavras. A consagração na missa, então isso é no corpo, isso é no efeito. Enfim, os efeitos. É que os efeitos não, são. Fala os efeitos, é uma. Comungar do próprio Cristo, perdão dos pecados veniais, força contra as tentações. Aula de agora. Sacramento. Tem que saber responder tudo, viu? Matéria. Posição das mãos. Ministro. Fórmula. Vocês viram lá? Não, pera aí, vamos repassar a fórmula aqui, porque já é um ensaio pro crisma de vocês, certo? Então pera aí, volta lá. Pra frente. Aqui, o que o bispo vai falar pra vocês? Isso, então ó, eu vou ser, vamos ensaiar aqui, eu vou ser o bispo, vocês vão ser vocês, tá? No dia... Vocês vão ser vocês. Vocês vão ser vocês. E a gente vai representar aqui o dia do crisma de vocês. Então o bispo vai estar lá com o óleo dele, vai passar o óleo na testa de vocês e vai falar: fulano de tal recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. O que vocês vão falar? Amém. Aí ele vai falar: a paz esteja contigo. Isso. Então, Espírito Santo, dom de Deus. Força. Recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Boa, lembrem disso. Pode passar agora. Gente. Coisa importante. No dia, se atentem ao tempo. Porque assim, eu vou contar do meu crisma o que aconteceu. Eu tava lá e o bispo falou: recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E eu fiquei quieto, não respondi nada. Porque eu não vi uma brecha, porque ele falou muito rápido logo em seguida. Então ele falou: recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo. Aí no final de tudo que ele falou, eu respondi: amém, e contigo também. Então se atentem para não fazerem isso. Vocês têm o tempo para responder certinho, que é isso aqui. Então ele vai falar: recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus, amém, a paz esteja contigo também. Ele vai dar um tapinha. É isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. É um nada. Que isso? Entendeu? Ele vai dar esse micro... É mais fraco. É mais fraco que isso. É só um toquinho assim, ó. É só um toquinho. Uou! Entendeu? Foi. Enfim. Vamos lá. E os efeitos? Os efeitos do crisma. Gente, os efeitos do crisma: maturidade, espalhar o evangelho, plenitude do Espírito Santo, receber os dons na sua plenitude e tudo mais.